Jó era um homem bom. Não era perfeito, mas era íntegro. Temente a Deus e se desviava do mal. Um homem respeitado, justo, pai amoroso e rico em todos os sentidos. Seu nome era sinônimo de bênção. Porém, sua história começa nos mostrando algo que todos precisamos entender. A fé verdadeira não depende do que se tem, mas de quem se conhece. Jó não adorava a Deus porque era rico. Ele era rico porque adorava a Deus com sinceridade. Seus bens eram imensos: 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e uma grande família. Seus filhos tinham festas, e ele constantemente oferecia sacrifícios por eles. Isso mostra um coração vigilante e cuidadoso com o próximo, e zeloso diante do Senhor. Existia um homem chamado Jó, conhecido por sua integridade e temor a Deus. Não era perfeito, mas era exemplar em tudo o que fazia. Rico, sim, muito rico. Tinha milhares de ovelhas, camelos, bois e uma família maravilhosa. Mas sabe qual era seu maior tesouro? Sua fé inabalável. Imagina só, enquanto Jó vivia sua vida normalmente aqui na terra, algo extraordinário acontecia no céu. Deus e Satanás conversavam, e adivinha quem era o assunto? Isso mesmo, Jó. Deus falou com orgulho: você reparou no meu servo Jó? Não existe ninguém como ele. Mas aí vem o desafio. Satanás, sempre desconfiado, sugere que Jó só é fiel porque tem tudo. Tira as bênçãos dele e veremos se continua te adorando, provocou ele. E Deus, conhecendo o coração de Jó, permitiu a prova. Único dia. Presta atenção nisso. Único dia. Jó perdeu absolutamente tudo. Seus bens foram seus servos mortos. E o mais doloroso, seus filhos também partiram. Consegue imaginar uma dor assim? Mas é aqui que a história fica ainda mais impressionante. Sabe o que Jó fez? Ele se levantou, rasgou suas vestes em sinal de luto, adorou, sim, você ouviu direito. No meio da maior tragédia de sua vida, ele adorou a Deus. As palavras que saíram de sua boca são testemunho até hoje. No saí do ventre de minha mãe, New Partirei. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a fé que precisamos ter. Uma fé que não depende do nosso salário no fim do mês, do carro na garagem ou da casa própria. Uma fé que permanece firme, mesmo quando tudo desmorona ao nosso redor. Você está passando por alguma provação hoje? Lembre-se, assim como Jó, você pode descobrir que sua fé é muito maior que suas circunstâncias. Deus continua no controle, mesmo quando parece que tudo está perdido. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deixe seu like, ative o sininho e se inscreva no canal para mais conteúdos que vão fortalecer sua fé. Deus abençoe você. O inimigo não se deu por satisfeito. Quando percebeu que Jó continuava fiel, mesmo em meio à dor da perda, ele propôs algo mais cruel: tocar na saúde de Jó. E novamente, Deus permitiu. Satanás feriu Jó com tumores malignos, da planta do pé ao alto da cabeça. Jó, agora sem filhos, sem bens e sem saúde, se sente em cinzas e usa um caco para coçar as feridas. É nesse momento que sua esposa aparece, não com consolo, mas com desespero. Você ainda retém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. As palavras dela mostram como a dor nos torna vulneráveis. Mesmo quem está ao nosso lado pode perder a visão do céu. Mas Jó responde com firmeza: você fala como uma tola. Receberemos de Deus o bem e não o mal. Imagina só. Depois de perder tudo, filhos, riquezas, rebanhos, o inimigo ainda não estava satisfeito. Ele queria mais. E dessa vez, mirou na saúde de Jó. Sabe aqueles dias em que parece que tudo está desmoronando? Pois é, mas no caso de Jó, foi ainda mais intenso. Da cabeça aos pés, seu corpo foi coberto por tumores malignos. A dor era insuportável. E ali estava ele, sentado nas cinzas, usando um pedaço de cerâmica quebrada para coçar suas feridas. Consegue imaginar essa cena? Mas o que mais impressiona não é só a dor física. É quando sua própria esposa, aquela que deveria ser seu porto seguro, vira para ele e diz: você ainda mantém sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Respira fundo comigo, porque a resposta de Jó é de arrepiar.
Você fala como uma insensata. Vamos receber o bem de Deus e não vamos aceitar também o sofrimento? Sabe o que isso nos ensina? Que integridade não é sobre como nos sentimos. É sobre a decisão que tomamos todos os dias quando acordamos. É sobre permanecer firme, mesmo quando tudo e todos, menos ao nosso redor, dizem para desistir. Já parou para pensar? É fácil ter fé quando tudo vai bem. O desafio real é manter a esperança quando seu corpo grita de dor e sua alma implora por respostas. Quando até as pessoas mais próximas perdem a perspectiva do propósito maior. Jó nos mostra que podemos sangrar sem desistir, podemos chorar sem recuar, podemos ser abalados por fora, mas permanecer inabaláveis por dentro. É uma lição poderosa sobre resistência espiritual. Se você está passando por um momento difícil agora, saiba que sua história não acabou. Assim como Jó, você pode encontrar força mesmo nas cinzas. A verdadeira vitória não está em não sentir dor, mas em como respondemos a ela. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe seu like. Compartilhe com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos juntos nessa jornada de fé e superação. Nos vemos no próximo vídeo. Quando os amigos não entendem a dor, 3 amigos se aproximam. Elifaz, Bildade e Zofar chegam e choram com Jó. 7 dias em silêncio, um gesto bonito. Mas, então, começam a falar. E, quando falam, ferem mais do que consolam. Eles acusam Jó. Dizem que ele só pode ter pecado, que Deus é justo, então algo de errado ele fez para sofrer tanto. E aqui começamos a ver uma realidade cruel. Há dores que se tornam ainda mais difíceis quando julgadas por quem deveria amar. Sobre aqueles momentos em que a dor é intensa e as pessoas que deveriam nos entender acabam nos machucando ainda mais. Você já passou por uma situação difícil e, em vez de receber apoio, recebeu julgamento? Então você vai se identificar com a história de Jó. Imagina só, Jó perdeu tudo, absolutamente tudo, e quando digo tudo, não é força de expressão. Ele perdeu seus bens, seus filhos, sua saúde. Em meio a tanto sofrimento, 3 amigos aparecem. Elifaz, Bildade e Zofar. No início, eles até demonstram compaixão. Ficam 7 dias em silêncio chorando junto com Jó. Um gesto bonito, não é mesmo? Mas aí, eles começam a falar, e é aí que tudo desmorona. Sabe aquelas pessoas que sempre têm uma explicação para tudo? Então, esses amigos eram assim. Em vez de simplesmente estarem presentes e oferecerem apoio, eles começam com suas teorias. Jó, você deve ter feito algo errado, Deus é justo, então você está colhendo o que plantou. Quantas vezes não ouvimos frases parecidas? Isso é falta de fé. Se você estivesse mais próximo de Deus, isso não aconteceria. Palavras que, em vez de curar, são como sal na ferida. Mas o mais impressionante é a reação de Jó. Ele não nega sua dor, não finge que está tudo bem. Ele questiona, lamenta, desabafa, mas nunca perde sua fé. Em meio a tanto sofrimento e incompreensão, ele declara algo extraordinário. Ainda que ele me mate, nele esperarei. Em um momento de profunda angústia, Jó proclama: eu sei que o meu Redentor vive. Percebem a força dessa declaração? Mesmo quando tudo indicava o contrário, mesmo quando seus próprios amigos o condenavam, sua fé permaneceu inabalável. Esta história nos ensina algo precioso. Nem sempre quem está ao nosso lado vai entender nossa dor, e tudo bem. Não precisamos de explicações para tudo. Às vezes precisamos apenas de presença, de um abraço silencioso, de alguém que simplesmente esteja lá. Se você está passando por um momento difícil e se sente incompreendido, saiba que não está sozinho. Assim como Jó, você pode manter sua fé mesmo sem ter todas as respostas. Sua dor é legítima, suas questões são válidas, e Deus é grande o suficiente para lidar com todas elas. E se você conhece alguém que está sofrendo, lembre-se, às vezes o melhor sermão é um abraço sincero. A melhor teologia é a do amor e da compaixão. Família, se essa mensagem tocou seu coração, não deixe de curtir esse vídeo e se inscrever no canal. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra de esperança. Juntos, podemos criar uma comunidade que acolhe em vez de julgar, que abraça em vez de apontar dedos. Nos vemos
no próximo vídeo. Que Deus abençoe ricamente sua vida. A voz de Deus no meio do silêncio. Depois de muito tempo ouvindo os homens, finalmente Deus fala. E quando Ele fala, não é para explicar, é para mostrar que Ele continua sendo Deus. Ele pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Poderás tu sustentar o céu com as mãos? Quem ensinou o voo ao falcão? Mas sabe o que é mais interessante? Quando Deus finalmente quebra o silêncio, Ele não vem com uma lista de explicações. Não há um aconteceu por causa disso ou era necessário para seu crescimento. Em vez disso, Deus faz algo surpreendente. Ele começa a fazer perguntas. Onde você estava quando lancei os fundamentos da terra? Pode você segurar o céu com suas mãos? Foi você quem ensinou o falcão a voar. Imagine só, o Criador do universo, revelando sua majestade através de perguntas que nos fazem contemplar sua grandeza. Não são respostas que ele oferece, mas uma perspectiva completamente nova. E sabe o que acontece com Jó? Ele tem uma revelação transformadora. Suas palavras são profundas. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem. Percebe a mudança? Não é mais sobre as perdas, a dor ou os questionamentos. É sobre conhecer Deus de uma forma mais íntima e profunda. É descobrir que mesmo no silêncio Ele sempre esteve presente. Às vezes, o que realmente precisamos não são explicações, mas uma nova visão de quem Deus é. Quando entendemos sua grandeza, nossa perspectiva muda completamente. Você que está passando por um momento difícil, por um período de silêncio, saiba que Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo Deus, soberano que criou os céus e a terra, que conhece cada estrela pelo nome e que se importa profundamente com você. Assim como Jó, você também pode ter encontro transformador com Deus. Não necessariamente através de respostas, mas através de uma revelação mais profunda de quem Ele é. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a voz de Deus no meio do silêncio. Deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas reflexões. Que Deus abençoe sua vida. Você já parou para pensar como às vezes a vida parece desmoronar? Hoje vou te contar uma história poderosa de restauração que vai renovar sua esperança. Conhece a história de Jó? Ele era um homem que tinha tudo: família, riquezas, respeito. Mas em um momento, perdeu absolutamente tudo. E o mais interessante, não é nem o que ele perdeu, mas o que aconteceu depois. Sabe o que Jó fez quando chegou no fundo do poço? Ele se humilhou, reconheceu que Deus é soberano sobre todas as coisas. Admitiu que tinha falado sem entender os propósitos divinos. E foi aí que tudo começou a mudar. Imagina só, aqueles mesmos amigos que o acusaram injustamente, que jogaram sal na ferida nos seus momentos mais difíceis. Deus pediu que Jó orasse por eles. Isso mesmo, Jó precisou exercitar o perdão, precisou olhar além da sua própria dor. E quando ele fez isso, quando escolheu abençoar aqueles que o feriram, a restauração começou a fluir. Não foi mágica, foi um processo. Deus não apenas devolveu tudo que Jó tinha perdido, Ele multiplicou por 2. Os amigos e familiares que tinham se afastado voltaram, trazendo presentes, oferecendo consolo. Mas quer saber qual foi a maior bênção? Não foram as ovelhas nem os camelos, nem mesmo os novos filhos que Deus lhe deu. A verdadeira transformação aconteceu no interior de Jó. Ele ganhou uma compreensão mais profunda de quem Deus é. Sua fé, que já era grande, ficou ainda mais forte. Sua alma foi completamente restaurada. Você que está me assistindo agora talvez esteja passando por um momento difícil. Pode ser que você tenha perdido algo importante ou alguém especial. Pode ser que as circunstâncias pareçam impossíveis de mudar. Mas deixa eu te dizer uma coisa. O mesmo Deus que restaurou Jó está vivo hoje. E Ele não apenas restitui, Ele transforma. Não apenas cura, menos Ele renova. Não apenas levanta, Ele fortalece. Quando Deus restaura, Ele faz algo muito maior do que simplesmente devolver o que foi perdido. Ele usa até mesmo as nossas feridas para nos tornar pessoas melhores, mais maduras, mais próximas dele. Jó viveu para ver 4 gerações da sua família. Ele experimentou uma vida abundante depois da provação. E você também pode experimentar essa restauração. Não importa o tamanho da sua perda, não importa a profundidade da sua dor, a esperança. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a restauração de Deus. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas reflexões.
Lembre-se, sua história não termina na provação, menos a restauração está a caminho. Que Deus abençoe você e sua família. Nos vemos no próximo vídeo. A história que nos ensina a vencer sem entender. A vida de Jó nos ensina que nem sempre teremos respostas para o sofrimento, mas podemos ter confiança no Deus que governa o universo. A dor de Jó foi real, as perdas foram devastadoras, as perguntas foram muitas, mas a fé permaneceu, porque a fé verdadeira não precisa entender tudo para continuar crendo. Hoje, muitos vivem lutas parecidas, perdas, doenças, injustiças, solidão. Talvez você esteja passando pelo capítulo 2 da sua vida, cheio de dores e perguntas sem respostas. Imagine perder tudo o que você conquistou em um único dia. Seus bens, sua família, sua saúde. Foi exatamente isso que aconteceu com Jó. Um homem íntegro, que tinha uma vida abençoada, até que, num piscar de olhos, tudo mudou. Sabe o que é mais impressionante? Mesmo sem entender o porquê de tanto sofrimento, mesmo sem ter respostas para suas inúmeras perguntas, Jó não desistiu da sua fé. E é aí que está o segredo que quero compartilhar com você hoje. Quantas vezes na vida nos pegamos procurando respostas? Por que isso está acontecendo comigo? Onde foi que eu errei? Quando isso vai acabar? São perguntas que parecem ecoar em nosso coração, não é mesmo? Mas e se eu te dissesse que nem sempre precisamos entender tudo para continuar seguindo em frente? A história de Jó nos ensina exatamente isso. A fé verdadeira não depende de explicações. Ela se mantém firme, mesmo quando não temos todas as respostas. Talvez você esteja vivendo o seu próprio capítulo 2 agora. Aquele momento da vida em que nada parece fazer sentido, você se sente sozinho, injustiçado, doente ou está lidando com perdas que parecem impossíveis de superar. Mas preste atenção, assim como Jó, você não está sozinho nessa jornada. O mesmo Deus que estava no controle naquela época, continua no controle hoje. Ele vê suas lágrimas, conhece suas dores e, mais importante, sabe exatamente como sua história vai terminar. Sabe o que aconteceu com Jó? Depois de todo o sofrimento, ele foi restaurado. Não porque era forte, não porque tinha todas as respostas, mas porque escolheu confiar, mesmo sem entender. E é isso que quero que você leve daqui hoje. Sua história não termina no capítulo da dor. Deus está escrevendo uma história de vitória na sua vida. Mesmo que agora você só consiga ver as páginas difíceis, um dia você vai olhar para trás e entender que nada foi em vão, que cada lágrima, cada momento de angústia, cada pergunta sem resposta, tudo cooperou para o seu bem, assim como aconteceu com Jó. Você pode estar se perguntando, mas como vou conseguir? A resposta é simples. Um dia de cada vez, confiando que Deus está no controle. Ele sempre esteve e sempre estará. Se essa mensagem tocou seu coração, não guarde só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que há esperança mesmo nos dias mais escuros. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossas próximas reflexões. Lembre-se, sua história ainda não acabou, e o autor dela é especialista em transformar finais tristes em vitórias extraordinárias. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus abençoe sua semana.